Olá, seja muito bem-vindo a mais um relato e tradução de uma EQM. A história de hoje é uma história interessantíssima. Ela aconteceu com um ministro da Igreja Batista de South Park, lá no Texas. E o Don Pipers, que é quem passou por essa experiência que ele chama de experiência angelical, ele escreveu um livro que se tornou um best-seller, que seria a tradução em 90 Minutos no Paraíso, onde ele conta a sua história sobre como anjos salvaram a sua vida de um acidente de carro. Então, vamos lá. Claro, peço que, de onde você estiver ouvindo este relato, que você deixe nos comentários a data e o horário. Muitas pessoas têm deixado lugar e eu tenho gostado bastante, porque percebi que daqui do Brasil está tomando proporções em vários outros países. E isso me deixa muito feliz, pois esse é o objetivo do canal: compartilhar com o maior número de pessoas as experiências de quase morte, porque já passou da hora de evoluirmos e entender que a morte, ela não existe, não no campo da consciência, da nossa essência de luz. O que morre é o corpo físico, e que com todas as experiências que eu já vi, que eu já li, e dentro daquilo que eu mesma passei em experiência, eu posso garantir para vocês que existe muito mais vida fora daqui do que nesse plano físico. Então vamos lá, vamos conhecer a história dele, espero que vocês gostem. Eu estava a caminho de casa, vindo de uma convenção. Estava indo para Alvin, no Texas, onde eu servia como ministro na Igreja Batista de South Park. Eu dirigia a aproximadamente 80 km por hora. Por conta das condições climáticas de janeiro. O dia estava frio e chuvoso, e a estrada de mão dupla não tinha acostamento. Cerca de 11h45 da manhã, um caminhão de 3 eixos cruzou a pista, batendo na frente do meu carro. O caminhão rolou pela parte de cima do meu carro, esmagando o meu carro na grande lateral. As investigações apontaram que o acidente teve um impacto de mais ou menos 177 quilômetros por hora. Os primeiros a chegarem no local do acidente não conseguiram achar a minha pulsação e declararam como morte no local. Eu não tenho recordações do acidente. No meu próximo momento de lucidez, saindo lá de um cenário em que eu estava na pista, dirigindo a 80 km por hora, que estava bastante frio e chuvoso, eu já me vi imediatamente em pé no paraíso. Um sentimento de alegria pulsava através de mim, enquanto eu olhava ao meu redor. E foi nesse momento que eu percebi uma grande multidão de pessoas em pé, em frente a um portão ornamentado. Todas essas pessoas, elas estavam sorrindo, gritando e louvando a Deus, enquanto vinham em minha direção. A primeira pessoa que eu reconheci foi o meu avô. Ele se parecia exatamente de como eu me lembrava dele, com seus cabelos brancos e com o que eu chamava de grande nariz de banana. Ele parou na minha frente e disse: Doni, seus olhos se iluminaram. E ele abriu os braços em minha direção, me pegando em um abraço robusto e forte, como os abraços que eu me recordava quando eu era criança.
Entre a multidão também estava Mike Wood, um amigo de infância que morreu em um naufrágio quando tinha 19 anos. Quando ele passou os braços pelo meu ombro, eu fiquei impressionado com o brilho do seu sorriso. Ele parecia estar vivo. Haviam outros também. Barry Wilson, um colega de classe que eu tive no ensino médio, que morreu afogado em um lago, mais 2 professores que me ajudaram a nutrir a minha fé e alguns parentes que eu tinha visto pela última vez em reuniões de família. Todos eles pareciam exatamente igual ao que eu me lembrava, exceto que pareciam mais felizes e estavam todos radiantes, muito mais do que quando estavam aqui na Terra. Do outro lado do portão, apenas a uma pequena distância à frente, tinham mais luzes brilhantes do que as que nos cercavam. Eu mal conseguia compreender as cores deslumbrantes. Um temor sagrado se manifestou em mim, enquanto eu dava um passo através do portão. Eu não tinha ideia do que estava por vir, mas eu sentia que com cada passo que eu dava, o céu se tornava cada vez mais maravilhoso. E foi nesse momento que veio a música. Eu apenas posso descrever como um bater de asas. No entanto, eu teria que ampliar isso milhares de vezes para explicar o efeito desse som no céu. Na verdade, eu deveria dizer sons, uma quantidade inumerável de sons invadiram o meu coração e a minha mente. No entanto, o mais incrível de todos foi o som das asas dos anjos. Eu não os vi, mas eu os ouvia. Eles faziam uma melodia incrível, com um ritmo que parecia que nunca teria fim. O bater das asas soava como uma forma interminável de louvor. Aquele som, aquele ritmo estava louvando a Deus. O segundo som é, até hoje, a minha memória mais vívida de toda a minha experiência no céu. Eram centenas de músicas que estavam sendo cantadas ao mesmo tempo. Enquanto eu estava me aproximando desse portão magnífico, eu ouvia cantos de todas as direções e percebi que cada voz rezava para Deus. Eu disse vozes, mas algumas pareciam com instrumentos. O louvor estava por toda a parte e tudo lá era musical e composto por melodias e tons que eu nunca tinha presenciado antes. Os sons eram misturados uns aos outros, melhorando-os. Eu não vi Deus, no entanto, sabia que Ele estava lá. Eu apenas vi uma brilhante incandescência enquanto espiava pelo portão. A única maneira de entender essa parte da experiência é que eu acho que uma vez que estivesse na presença de Deus, eu jamais iria querer retornar para a terra novamente. Porque tudo seria vazio e sem sentido. Em comparar para mim, apenas alcançar os portões já foi maravilhoso. Uma mostra de alegria divina. Então, tão rápido quanto eu alcancei os portões do paraíso, eu os deixei. Um pastor, colega meu, Dick, e sua esposa Anita, estavam viajando para casa da mesma convenção que eu estava vindo.
quando eles passaram pela cena do acidente. O Dick saiu do seu carro e caminhou até um policial e disse: "Eu sou o pastor. Existe alguém que eu possa ajudar ou rezar?" O policial sacudiu a cabeça. "As pessoas que estavam no caminhão estão abaladas, mas bem, e o homem do carro está morto." Dick então disse: "Deus falou comigo e disse: você precisa rezar para o homem do carro." Dick e eu não nos conhecíamos naquela época, mas enquanto a equipe médica protestava, ele simplesmente rastejou para dentro do carro, pois rastejar era a única maneira que ele tinha de me alcançar. Ele foi se esticando para poder chegar no banco de trás e ele colocou a mão no meu ombro e rezou por mim. Então ele cantou: "Que amigo nós temos em Jesus." Então eu comecei a cantar com ele. Dick saiu de dentro do meu carro amassado e correu de volta para a equipe médica, gritando: "Ele voltou à vida! Ele voltou à vida!" No meu primeiro momento de consciência, eu soube de duas coisas. Primeiro, eu ouvi a minha própria voz cantando. E depois, eu tive a consciência de que tinha mais alguém cantando. E a segunda coisa que eu tive consciência era que tinha alguém segurando a minha mão direita. Era um toque forte e poderoso. E foi a primeira sensação física que eu tive ao retornar do paraíso. Um pouco mais de um ano depois, eu tive a oportunidade de contar essa minha história na igreja de Dick. A esposa dele, Anita, e a minha própria família estavam lá. Eu ainda estava usando um apoio de duas pernas. Duas pessoas tiveram que me ajudar a subir na plataforma para falar com a igreja. E aí eu dei o meu relato, esse mesmo que eu estou dando aqui para vocês. Depois disso, Anita me corrigiu em um pequeno detalhe. "Olha, você disse que o Dick segurou a sua mão direita, mas isso era fisicamente impossível de acontecer." E eu disse: "Mas eu me lembro claramente. Ele estava lá, segurando a minha mão direita." "Não, você caiu sobre o banco do passageiro, com o impacto do carro. A sua mão direita estava no chão. De onde o Dick estava, ele mal conseguia alcançar o seu ombro. Não tem nenhum jeito dele ter conseguido segurar a sua mão. Alguém, de fato, deve ter segurado a sua mão, mas não foi o Dick." Imediatamente, eu me lembrei do versículo de Hebreus sobre entreter anjos inconscientes. Quando eu ponderei por um momento, eu me lembrei de outros acidentes e incidentes que aconteceram. Muitas vezes, durante meus meses de hospital, no meio da noite, quando eu estava no meu pior, eu senti uma presença. Alguma coisa estava lá, alguém. Eu sentia nitidamente que alguém estava me sustentando e me encorajando. Desde a conversa com a Anita e dos outros confirmados com Dick, eu tive mais certeza de que um anjo estava segurando a minha mão. Era uma maneira de Deus me dizer que estava do meu lado, me apoiando e me dizendo que não me deixaria. Não importa o quão difícil as coisas ficassem. Eu posso não sentir mais a mão todos os dias, mas eu sei que ela continua comigo.